Bom, bom dia a todos. Meu nome é Eugênio Guti. Eu também quero agradecer a Sônia, o Tércio, pelo convite, meu professor de aulas inesquecíveis, e dizer que é terrivelmente ingrata a condição de falar depois de todos que me precederam, ingrata a condição de competir com Porta dos Fundos e, mais ainda, de competir com a balsa. Eu queria pedir para vocês esquecerem a balsa, e, por piedade desse pobre orador. Agora, eu quero começar pelo seguinte, uma breve recapitulação em diálogo com algumas ideias que foram expostas ontem de maneira brilhante, com relação a alguns furos, algumas notícias exclusivas publicadas por dois jornais de São Paulo que eu me lembrei de cabeça de períodos recentes. O Mensalão, o escândalo do Mensalão, começa com uma entrevista do Roberto Jefferson para a Folha de São Paulo, em 2005, para a jornalista Renata Lopretti. O cartel do metrô de São Paulo foi revelado graças a um trabalho esplêndido do Jamil Chad, correspondente do Estadão, em Genebra, e do Fausto Macedo. Foi uma reportagem de Rosa Costa e Leandro Colom, do Estado de São Paulo, que revelou os atos secretos no Senado em 2009. A jornalista Elvira Lobato ganhou também, vários desses ganharam o Prêmio ESSO, ganhou o Prêmio ESSO, com reportagem sobre a Igreja Universal, que chega aos 30 anos com um império de mídia e de instalações de pregação religiosa, e foi perseguida por causa disso, com 100 e poucos processos, numa estratégia terrível, que eu não vou detalhar agora. Parênteses, a fusão entre máquinas religiosas e redes de emissoras é um dos problemas mais sérios, mais perniciosos dos meios de comunicação no Brasil. As reportagens de Andresa Matais, José Ernesto Credêncio e Kátia Seabra sobre o patrimônio e as consultorias do ex-ministro Antônio Palocci, isso em 2011, acabam acarretando também um pequeno escândalo que depois é investigado e não muito profundamente. Há inúmeros exemplos, e aí em diálogo também com o Pedro, de êxitos da reportagem jornalística, mesmo em condições bastante difíceis que nós estamos enfrentando agora com a crise dos modelos de negócio. E sempre elas são recebidas com um enorme esforço de desqualificação, às vezes de xingamentos, de ofensas e de perseguições. O que me permite fazer uma primeira associação no que eu gostaria de falar para vocês. A corrupção se consuma e se completa com a ação para silenciar, domesticar ou controlar a imprensa. Não há corrupção que não tenha esse tipo de ambição. E não há corrupção bem-sucedida que não seja também bem-sucedida nesse tipo de operação. Na verdade, o poder, olhando aqui de modo mais diluído, convive mal com a imprensa. Mesmo o melhor poder.
Nas memórias do Fernando Henrique, que eu tenho notícia pelos jornais, não li, há reclamações com relação aos jornalistas. Mas isso é tradicional e, na minha perspectiva, sempre que o poder reclama da imprensa, eu me sinto aliviado. É tradicional e é constitutivo. Weber, no ensaio Palestra, Conferência Política como Vocação, tem uma passagem que eu adoro e tomo como elogio. Ele diz: é de mencionar, por exemplo, a circunstância de frequentar os salões dos poderosos da terra, aparentemente em pé de igualdade. Isso condições dos jornalistas, que ele fala, vamos mencionar, quando ele descreve o jornalista como vocação política, o demagogo, no bom sentido do nosso tempo. Demagogo porque é no jornalista que ele identifica, no início do século XX, a condição de conduzir o povo pela palavra. E ele fala que os jornalistas, às vezes, se sentem em pé de igualdade com os poderosos da terra, recebido nos seus salões. E aí, ele se vê em pé de igualdade com os poderosos, com frequência adulado, diz Weber, porque temido, tendo ao mesmo tempo consciência perfeita que, abandonada a sala, o anfitrião sentir-se-á talvez obrigado a se justificar diante dos demais convidados por haver feito comparecer esses lixeiros da imprensa. O termo lixeiro para nós às vezes é elogio. Isso vem de uma expressão americana, muckraking, a imprensa que revolve o lixo e publica o pior. Existe uma piada de que nós jornalistas nos empenhamos em separar o joio do trigo para publicar o joio. E quando Collor caiu, em 92, alguns jornalistas reviravam o lixo da casa da Dinda para ver o que existia lá, e às vezes isso era publicado. O termo de revolver o lixo em inglês foi aplicado de forma pretensamente ofensiva contra grandes magnatas, jornalistas que se tornaram magnatas, como Hearst, como Pulitzer, que eram condenados por promover a imprensa amarela, yellow journalism, que nós traduzimos como imprensa marrom, e denunciaram várias coisas, apesar de uma vertente um pouco sensacionalista. Mas isso é um lugar comum, isso não se esgota em Weber, não se esgota na política americana. Em 1977, no dia 8 de agosto, o professor Goffredo, nosso mestre, leu nas arcadas sua carta aos brasileiros. 8 de agosto de 1977. Rapidamente isso ganhou todos os jornais, foi notícia em todos os lugares. No dia 10 de agosto, isso finalmente repercutiu na Câmara dos Deputados. Cantídio Sampaio, líder da Arena, o partido da ditadura, solicitou uma parte ao discurso do deputado Freitas Nobre, que mencionava a carta aos brasileiros, e que não era da Arena. Freitas Nobre era do PMDB. Cantídio, então, diz o seguinte, abre aspas, sinceramente, não encontramos aqui, no que estava publicado nos jornais, um sentimento, um pensamento inédito. Os jornais, que são o grande veículo desta campanha articulada, que essas organizações se apostam, tem acolhido o trabalho de juristas como Seabra Fagundes, Aliomar Balieiro e outros tantos, muito mais profundos, mais significativos e muito mais abrangentes, mas todos eles, senhor presidente, pecando por pretender abarcar a complexidade do problema político brasileiro apenas pelo seu aspecto jurídico. Ou seja, uma campanha articulada, a frase é um pouco embolada, uma campanha articulada contra o governo, superestimando um dos aspectos da questão, que seria o aspecto jurídico, porque Goffredo dizia que vamos chamar de ditadura o que é ditadura.
e vamos exigir a democracia, apontando irregularidades jurídicas no documento que, afinal, é clássico. Então, Cantídio reclama da articulação para derrubar o governo, uma expressão que nós ouvimos todos os dias. Essas ideias de campanha articulada ou ideias de fatos requentados, isso não é novidade. Orquestração para derrubar o governo, para enfraquecer um projeto do povo brasileiro, isso é uma lamúria que é um lugar comum, que a todo momento se manifesta. E eu queria lembrar mais uns 2 ou 3 exemplos aqui. Em 2009, Senado Federal e Câmara dos Deputados se viram acuados por uma saraivada de denúncias que apareceram nas publicações jornalísticas. Jornalismo não faz denúncia, jornalismo faz reportagem, mas muitas vezes faz reportagem sobre denúncias. José Sarney, então presidente do Senado, toma a palavra e diz o seguinte: nós estamos sendo o que popularmente se chama de boi de piranha. Enquanto tudo passa, nós ficamos aqui na frente. E os grandes problemas não estão surgindo. Está se discutindo, ele erra a regência aqui, pequenas coisas. No dia 8 de abril de 2009, também incomodado pelas denúncias publicadas na imprensa, o presidente da Câmara, Michel Temer, fala algo muito parecido. Menos as notícias, com muito mais ponderação, mas vejam o que ele diz. Menos as notícias, talvez mais as manchetes e as fotos, visam colocar a Câmara dos Deputados em confronto com a opinião pública. Veja que a cultura política vai sendo construída de uma maneira que, se nós não repudiarmos um pouco, não tivermos uma ação muito concreta em relação a isso, não estaremos fazendo um benefício à democracia. Naquela ocasião, o líder do PT, Cândido Vacarezza, disse algo parecido. Os editores estabelecem um tema e os jornalistas são obrigados a enquadrar a realidade naquele tema. Aqui é interessante porque há uma apropriação teórica de uma, vamos dizer assim, construção pobre, de forma ainda mais empobrecida. É como se Cândido Vacarezza quisesse colocar dentro do jornal a luta de classes, não de um modo criativo ou abstrato, mas concreto. O editor é o patrão e o repórter é o proletário explorado. Então, sempre tentam localizar uma luta de classes nesses termos. E é o que ele diz, os editores estabelecem um tema e os jornalistas são obrigados a enquadrar a realidade naquele tema. Nada mais equivocado. Ele continua: não importa o que o deputado fale, isso pega a todos, não contribui para a democracia. Outro, Ronaldo Caiado, na época do DEM, 2009, ele fala: é inaceitável, não é possível essa campanha difamatória que aumenta a cada dia. Não é diferente dos discursos que nós ouvimos recorrentemente. No dia 16 de setembro de 2009, o mesmo José Sarney vem a público com uma pérola desse tipo de pensamento. A mídia passou a ser uma inimiga do Congresso, uma inimiga das instituições representativas. 2 comentários aqui. O conceito de mídia como sinônimo de imprensa. Nós não devemos aceitá-lo sem alguma discussão. A mídia, essa palavra que registra a pronúncia inglesa do plural de meio em latim, não é sinônimo de imprensa. Ela incorpora a publicidade, incorpora o discurso de ficção,
os programas de auditório, os outdoors, aquele tipo de publicidade que fica na poltrona da frente do avião, não é a imprensa. Ela é beneficiária, sem dúvida, da liberdade de imprensa. É a liberdade de imprensa que permite a liberdade de expressão de forma mais ampla e não o contrário. E todo discurso, toda manifestação de pensamento se beneficia dessa garantia, mas a imprensa é uma instituição diferenciada dentro do imenso conjunto formado pela mídia. A gente pode depois, improvável isso hoje, detalhar essa questão, mas os que atacam a imprensa como veículo ou lugar ou instituição social não estatal que abre para o cidadão a porta pela qual ele pode fiscalizar o poder, costumam confundir mídia e imprensa como uma forma de emporcalhar a palavra imprensa, desqualificá-la, dizer que ela se ocupa de futilidades, de amenidades, de bobagens, de perda de tempo. E com isso despolitizam a imprensa pelo simples emprego dessa palavra mídia. A outra nota é que a consideração de Sarney, que nesse momento fala como um crítico da mídia, como se ele fosse um adepto de Noam Chomsky, parece que identifica uma contradição entre mídia e democracia nos mesmos termos em que a gente pode identificar uma contradição entre mercado e democracia. Perfeitamente possível, perfeitamente trabalhável, uma questão ultra complexa, que às vezes coloca em risco a própria sobrevivência da democracia, sem problemas quanto a isso. Mas, muito mais do que isso, a frase dele enuncia uma ironia quase que sem paralelos. Essa ironia consiste no seguinte: ele mesmo, José Sarney, com absoluto respeito, eu falo isso, é um coronel político e um coronel da mídia regional, da indústria regional. Como ele diz dessa forma que a mídia se tornou inimiga da democracia? É de uma ironia que deveria nos fazer pensar sobre as relações entre poder e imprensa, e não mídia, e corrupção e imprensa. 3 modelos me ajudam a compreender o que eu entendo, eu mesmo compreender o que eu mesmo entendo por imprensa intuitivamente, e eu, a partir desses 3 modelos, posso compartilhar essa minha compreensão com vocês. Émile Zola, com o J'accuse, na primeira página daquele jornal Aurora, o que denuncia o caso Dreyfus, vítima de perseguição e de antissemitismo. Graças a Zola, as coisas são esclarecidas. Sintetiza a figura do intelectual. Zola é um homem de letras que sai da sua escrivaninha, se atira no espaço público para defender uma posição e consegue dobrar o poder com a sua posição. Aquilo é o paradigma do intelectual da modernidade, que vale até hoje. Isso é jornalismo. Segundo caso, Watergate, Washington Post, 2 jornalistas, Carl Bernstein e quem é o outro? Bob Woodward. São 2 jornalistas, um tem 28 anos, outro tem 27 anos. São não intelectuais, eles são operários da notícia. Naqueles tempos, o Washington Post tem uma redação de 1000 jornalistas. Um é um repórter de cidades, pouco importante, o outro é um recém-formado que está tentando cobrir política. Eles começam a apurar um caso estranho que foi dar no Watergate. Isso virou um mito da imprensa. O paradigma não do intelectual, mas do jornalismo investigativo, cuja condução
criou o nosso modelo de que o jornalismo investigativo é aquele que controla a investigação que está sendo conduzida e publicada. Mas eles erraram inúmeras vezes. Não foram só eles que investigaram. Havia outras instituições do sistema jurídico, do sistema de justiça nos Estados Unidos, inúmeras, perseguindo a mesma história. Eles são parte de um processo que, isso começa em 72, 2 anos depois culminaria na renúncia de Nixon, mas não foram eles que derrubaram Nixon, eles erraram várias vezes. Eles também se beneficiaram de informações vazadas, e aqui vale um parênteses: sem vazamento não há jornalismo, sem uma indiscrição não há jornalismo. Eu sempre falo para os meus alunos, o jornalismo não se faz só da curiosidade em relação aos fatos, ele se faz de uma vocação para a indiscrição. Nós transformamos em virtude o defeito moral da indiscrição. O jornalista tem que querer publicar, e ele se beneficia da indiscrição dos demais. O jornalismo é um método de conhecimento do real ou da realidade. O real é mais complicado, mas esse método inclui leitura de documentos, análise de textos publicados, observação, olhar para as coisas, saber onde elas estão e entrevistar pessoas. Jornalismo é ouvir pessoas, ganhar a confiança das pessoas. Os críticos, uns dizem, jornalista entrevista como uma mãe e publica como um pai. E alguém já disse, se todo jornalista soubesse, todo jornalista de consciência sabe que o que ele faz é moralmente indefensável. O grande jornalista escreveu isso. Mas por quê? Porque nós dependemos da confiança das pessoas para revelar aquilo que deveria estar escondido. Só é notícia um segredo revelado. Nesse sentido, a gente opera um pouco na contramão. Mas sem o vazamento, sem alguém arrependido, nada feito. A fonte do Watergate era um sujeito enciumado porque outro tomou o lugar dele na promoção. É o Garganta Profunda, cuja identidade ficou em segredo por 30 anos. É maravilhosa a história. Terceiro modelo, portanto, o jornalista é o intelectual, o jornalista é o operário e o jornalista é o cidadão em rede. Caso interessante do cidadão em rede aconteceu agora no que vem sendo chamado de transborder, reportagens transnacionais, colaborativas. Uma das revelações dessa modalidade de trabalho, envolvendo 140 profissionais de 45 países, foi a publicação da notícia das contas orientadas do HSBC, que é um escândalo que todos vocês conhecem. Isso foi proeza de um grupo difuso de jornalistas, associados com grandes redações, com veículos de imprensa. Eu estou terminando, eu gostaria apenas de fazer uma recapitulação de 4 minutos, professor, sobre a ideia de liberdade. Porque se a corrupção é uma prática que, para se consumar, depende da morte do espírito da imprensa, e isso não é uma figura de linguagem, depende de matar jornalistas, jornalistas que andam de trem da CPTM, que não têm dinheiro. Nós precisamos entender, então, em que termos se coloca a liberdade, de que forma eu estou falando aqui de liberdade, porque o antídoto contra isso é a liberdade e mais liberdade. Aí que eu recuperei uma passagem de Bobbio, falando da liberdade, comentava isso com o meu professor Celso Laffer. Dos 4 direitos, ele diz isso na Era dos Direitos, dos 4 direitos elencados, somente a liberdade é definida no texto que ele comenta aqui, que é a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. É definida como o direito de poder fazer tudo que não prejudique os outros, que é maravilhoso.
é uma definição diversa da que se tornou corrente de Hobbes e Montesquieu, segundo a qual a liberdade consiste em fazer tudo aquilo que as leis permitam, bem como da definição de Kant, segundo a qual a minha liberdade se estende até o ponto da compatibilidade com a liberdade dos outros. Ou seja, a minha liberdade é mais ou menos como a emanação ou um sobre-reflexo da minha propriedade, que vai até o muro do vizinho. Nada de errado com isso. Mas aqui eu me lembro, comentava também com o meu professor Tércio, de algo que ele escreveu, olhando para a cena da internet. E ele diz: a liberdade de um começa onde começa a liberdade do outro. A liberdade de um não começa onde acaba a liberdade do outro, ou acaba onde começa a liberdade. Ela começa onde começa a liberdade do outro, porque para a minha liberdade existir, eu preciso que a liberdade do outro exista. Onde isso é visível? Na cena da internet, nas teias de jornalismo colaborativo ou nas teias do software livre, da construção de software de maneira colaborativa. Pois bem, a liberdade, não vou me demorar nisso de modo nenhum, para o jornalista, por todas essas questões que eu apresentei, não é um direito. Para o jornalista, a liberdade é um dever. O jornalista de manhã, ele precisa saber que ele não vai recuar da sua liberdade. Mais ou menos na fórmula existencialista de Sartre, estou condenado a ser livre, ou na fórmula que foi dita um pouco antes por Ortega y Gasset: viver é sentir-se fatalmente forçado a exercitar a liberdade e decidir o que vamos ser neste mundo. Eu posso dizer, ser jornalista é sentir-se fatalmente forçado a exercitar a liberdade. Por quê? Porque a sociedade precisa disso. Nós somos herdeiros de uma crença, a crença de que todo o poder emana do povo. Isso inaugura a democracia. O poder não vem mais de Deus ou de onde quer que seja. Nós acreditamos que o povo é a fonte do poder. Por isso, ao inventar a democracia, a humanidade inventa a imprensa, que é uma instituição social não estatal, e a imprensa como centro de gravidade da esfera pública, que é uma instituição. Aliás, Habermas diz que não é uma instituição, que é um espaço social gerado pela comunicação. Ou seja, a democracia é isso e o Estado resulta disso. Então eu só queria até falar de Barthes, mas eu vou parar aqui. Eu só digo o seguinte: o intento da corrupção de silenciar a imprensa precisa ser combatido se nós queremos investir na trilha oposta. Eu defino a corrupção como o esforço para silenciar a imprensa. Defino a corrupção assim, porque toda tentativa de silenciar a imprensa, toda ela, traz junto consigo a tentativa de esconder algo do público. É claro que essa definição é pobre, é claro que essa definição é parcial, mas dentro do mosaico que vai se estabelecendo aqui, ela dialoga com o resto. É isso. Eu vou segurar outras coisas porque meu tempo já foi completo, não completamente, por uns 3 minutos extrapolado. Muito obrigado pela atenção de vocês. Muito obrigado, Eugênio. Você fez a descrição correta. Obrigado por lembrar essa frase que eu cunhei, que a liberdade de um começa onde começa a liberdade do outro. Isso de fato representa bem esse papel, e especificamente o papel da imprensa. Acho que isso é fundamental. E para, num sentido muito positivo, mas para apimentar um pouquinho a sua exposição, em 1992, eu era procurador-geral da Fazenda Nacional. Eu fui procurado no Ministério da Economia por uma jornalista de O Globo, que eu conhecia, que estava sempre ali,
E havia uma polêmica, uma briga na imprensa, em toda parte, a respeito de uma medida do governo contra os aposentados. Ela chegou e falou: procurador, eu gostaria de entender o que está acontecendo. O senhor podia me explicar o que está havendo? Que disputa é essa? Aí eu tirei o meu chapéu de procurador e coloquei o chapéu de professor e falei: pois não, olha, do lado do governo estão querendo isso. E as razões são essas. Do lado dos aposentados, não? O que eles querem é isso. E as razões que eles têm são essas. Muito obrigado, eu entendi. No dia seguinte eu abro o Globo, primeira página, Procurador-Geral da Fazenda, primeira autoridade do governo que reconhece que os aposentados têm razão. Bom, eu reclamei dela, ela falou assim: olha, o senhor sabe, eu mandei a reportagem, mas é na redação, eles fizeram desse jeito. Não? Bom, daí eu mandei uma carta dizendo: olha, não foi isso que eu disse. A carta saiu, a minha pequena carta, saiu na 4ª página, uma pequena notícia cujo título era: Procurador diz que não disse o que disse. Mas eu tomo isso no sentido positivo, é exatamente isso que faz esse jogo. A liberdade de um começa onde começa a liberdade do outro. É inevitável esse jogo, ele faz parte, e isso faz parte da democracia.